Já se sentiu naquele momento de pura frustração ao tentar lembrar de algo importante? Aquele nome que insiste em escapar da sua mente? A data crucial que se perde no labirinto do tempo? A história que você jurava saber de cor, mas agora parece um véu opaco? É uma sensação desconfortável, não é? Como se uma parte fundamental de quem somos estivesse se apagando, deixando-nos com um nó na garganta e um sentimento de impotência. Mas e se te dissesse que essa sensação de esquecimento não é um destino inevitável, um preço a pagar pelo tempo que passa? E se você pudesse recuperar a clareza mental, fortalecer a memória e redescobrir a facilidade com que outrora aprendia e se lembrava das coisas? Imagine poder ter acesso a um arquivo mental mais eficiente, onde as informações fluem com naturalidade e as lembranças se mantêm vivas e vibrantes. Parece um sonho distante, um desejo quase utópico? Não necessariamente. A ciência nos revela que o cérebro, esse órgão complexo e fascinante, é capaz de se reestruturar e se adaptar ao longo da vida. Através de estratégias inteligentes e práticas simples, podemos estimular a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de criar novas conexões e fortalecer as existentes. É como se pudéssemos esculpir o nosso próprio mapa mental, criando caminhos mais robustos para as informações importantes e deixando o esquecimento de lado. Neste caminho, vamos desmistificar mitos e crenças limitantes sobre a memória, explorando técnicas comprovadas que podem transformar a sua relação com o aprendizado, a concentração e a capacidade de se lembrar de tudo o que importa. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta, onde você encontrará ferramentas práticas para fortalecer a sua memória, recuperar a clareza mental e abrir as portas para uma vida mais plena e presente. Compreender como o esquecimento se manifesta em nossas vidas é o primeiro passo para combatê-lo. Às vezes, o problema não é a memória em si, mas sim a forma como nos relacionamos com ela. Imagine que a sua mente é um jardim exuberante, repleto de flores vibrantes e frutos suculentos. Cada lembrança, cada conhecimento adquirido, é como uma planta que precisa de cuidado e atenção para florescer plenamente. Se descuidamos do nosso jardim, as plantas murcham, as flores se desbotam e as raízes se enfraquecem. Da mesma forma, se não nos dedicarmos à manutenção da nossa memória, as informações se tornam nebulosas, as conexões se perdem e o aprendizado fica mais desafiador. A boa notícia é que, assim como um jardinheiro pode revitalizar seu jardim com dedicação e as técnicas adequadas, também podemos fortalecer a memória através de práticas diárias que estimulam o cérebro e o ajudam a se manter ativo e saudável. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta uma nova tarefa complexa, como aprender um novo idioma ou dominar uma habilidade específica. Para que a informação se implante de forma duradoura, é preciso proporcionar ao cérebro condições favoráveis para o aprendizado. Isso significa alimentar o cérebro com nutrientes essenciais, garantir um sono reparador, controlar o estresse e incorporar atividades que desafiam o intelecto. Imagine agora a sua memória como uma rede complexa de fios interconectados. Cada fio representa um pensamento, uma lembrança, um conhecimento. Quanto mais nós usamos essa rede, mais fortes e resistentes esses fios se tornam. A prática constante de atividades que estimulam o cérebro, como ler, escrever, aprender um novo idioma ou tocar um instrumento musical, ajuda a fortalecer esses fios, criando novas conexões e reforçando as existentes. Por outro lado, a inatividade mental pode levar ao enfraquecimento dessas conexões, como se os fios da nossa rede se tornassem mais finos e frágeis. É por isso que o sedentarismo mental, a falta de estímulos cognitivos, pode contribuir para o declínio da memória. Mas a boa notícia é que, assim como podemos fortalecer a rede de fios da nossa memória, também podemos limpar o ruído e as interferências que podem atrapalhar o seu funcionamento. Como se removemos espinhos e galhos de um caminho, criando um fluxo mais livre e claro para a energia da nossa mente. Esse processo de limpeza mental envolve a prática de técnicas que ajudam a reduzir o estresse, melhorar o foco e promover o relaxamento. Praticar meditação, yoga ou técnicas de respiração profunda, por exemplo, pode contribuir para a redução do cortisol, o hormônio do estresse, que pode prejudicar a memória e o aprendizado. Agora, imagine a sua memória como uma biblioteca vasta e organizada. Cada livro representa um conhecimento, uma experiência, uma habilidade. Para encontrar o livro que procuramos, precisamos navegar pelos corredores da nossa biblioteca mental, buscando pistas e referências. Aí é que entra a importância da organização e do arquivamento eficiente das nossas memórias. Sem um sistema de organização adequado, a biblioteca mental se torna um labirinto caótico, dificultando a localização das informações que buscamos.
Da mesma forma, se não cuidarmos da organização das nossas memórias, os eventos, as ideias e os conhecimentos se misturam, tornando o acesso à informação um desafio constante. Para fortalecer a nossa capacidade de lembrar, precisamos criar um sistema de organização mental eficaz. Pense em criar pastas temáticas para diferentes tipos de informações, como eventos pessoais, conhecimentos profissionais, habilidades, hobbies, etc. Ao atribuir categorias e etiquetas às nossas memórias, tornamos mais fácil navegar e encontrar o que buscamos. Praticar técnicas de memorização, como a associação de imagens, a criação de histórias ou a utilização de listas e mapas mentais, pode auxiliar na organização e na codificação das informações, tornando-as mais facilmente acessíveis à nossa consciência. Imagine agora a sua memória como uma rede complexa de fios interconectados. Cada fio representa um pensamento, uma lembrança, um conhecimento. Quanto mais nós usamos essa rede, mais fortes e resistentes esses fios se tornam. A prática constante de atividades que estimulam o cérebro, como ler, escrever, aprender um novo idioma ou tocar um instrumento musical, ajuda a fortalecer esses fios, criando novas conexões e reforçando as existentes. Por outro lado, a inatividade mental pode levar ao enfraquecimento dessas conexões, como se os fios da nossa rede se tornassem mais finos e frágeis. É por isso que o sedentarismo mental, a falta de estímulos cognitivos, pode contribuir para o declínio da memória. Mas a boa notícia é que, assim como podemos fortalecer a rede de fios da nossa memória, também podemos limpar o ruído e as interferências que podem atrapalhar o seu funcionamento. Como se removemos espinhos e galhos de um caminho, criando um fluxo mais livre e claro para a energia da nossa mente. Esse processo de limpeza mental envolve a prática de técnicas que ajudam a reduzir o estresse, melhorar o foco e promover o relaxamento. Praticar meditação, yoga ou técnicas de respiração profunda, por exemplo, pode contribuir para a redução do cortisol, o hormônio do estresse, que pode prejudicar a memória e o aprendizado. Agora, vamos explorar a influência do estilo de vida na nossa memória. Pense em como um carro precisa de combustível, manutenção e cuidados regulares para funcionar de forma eficiente. Da mesma maneira, o cérebro precisa de condições favoráveis para operar no seu pleno potencial. Alimentação rica em nutrientes, como frutas, verduras, proteínas magras e gorduras saudáveis, fornece o combustível necessário para as funções cerebrais. O exercício físico, por sua vez, atua como um lubrificante, aumentando o fluxo sanguíneo para o cérebro e promovendo a neuroplasticidade. Doutorários em neurociência descobriram que o exercício regular pode ser tão eficaz quanto alguns medicamentos para melhorar a memória e as funções cognitivas. Dormir bem, por outro lado, é como dar ao cérebro um tempo para descansar, organizar as informações e fortalecer as conexões neurais. A privação do sono, por outro lado, pode prejudicar a formação de memórias e aumentar o risco de declínio cognitivo. Além disso, o estresse crônico, como um vírus silencioso, pode corroer as estruturas cerebrais responsáveis pela memória. Quando estamos sob estresse, o corpo libera cortisol, um hormônio que, em níveis elevados, pode danificar as células do hipocampo, a região do cérebro responsável pela formação de novas memórias. Agora, vamos mergulhar em uma realidade fascinante: a influência do nosso ambiente social e emocional na memória. Você já notou como certos lugares, aromas ou músicas podem despertar memórias vívidas e intensas? Isso acontece porque o cérebro cria associações entre estímulos sensoriais e experiências emocionais, tecendo uma teia complexa de conexões que nos transportam de volta ao passado. Imagine que uma festa animada, repleta de cores, música e conversas, desencadeia uma avalanche de lembranças, enquanto o cheiro de um bolo caseiro pode te transportar para a infância. Nossas emoções, sejam elas positivas ou negativas, também atuam como poderosos catalisadores da memória. Em momentos de alegria e entusiasmo, o cérebro se torna mais receptivo à aprendizagem e à formação de novas memórias. Por outro lado, o medo, a ansiedade ou a tristeza podem dificultar a memorização e a consolidação de informações. Essa conexão profunda entre emoções e memória demonstra a importância de cultivar um ambiente positivo e acolhedor para fortalecer a nossa capacidade de lembrar. Dedique tempo para experiências prazerosas, pratique a gratidão, celebre suas conquistas e construa relações saudáveis que promovam o bem-estar emocional. Cerque-se de pessoas que te inspirem, te apoiam e te fazem sentir seguro. Agora, vamos aprofundar nossa compreensão da memória explorando o papel da atenção na sua formação.
Pode parecer óbvio, mas a atenção é a chave que abre as portas para a memorização. Impossível memorizar algo que não prestamos atenção, assim como é impossível construir uma casa sem uma base sólida. Imagine tentar absorver informações de um livro enquanto sua mente divaga, distraída por pensamentos aleatórios. A atenção plena, por outro lado, é como uma lente que foca a nossa energia mental no presente, permitindo que as informações se fixem na nossa mente com maior clareza e profundidade. Ao nos dedicarmos totalmente ao momento presente, ao que estamos lendo, aprendendo ou vivenciando, criamos um espaço mental receptivo para a memorização. Essa atenção plena não é apenas um estado mental abstrato, mas uma habilidade que pode ser cultivada e aprimorada. Pratique a atenção plena por meio de exercícios de mindfulness, meditação ou simplesmente observando o seu dia a dia com mais consciência. Preste atenção aos detalhes, aos sons, aos aromas, às sensações físicas. Ao treinar a sua atenção, você estará de fato treinando a sua memória. Ao longo dessa jornada, desvendamos camadas da complexidade da memória, percebendo como ela se entrelaça com o nosso estilo de vida, emoções e até mesmo com o próprio funcionamento do nosso cérebro. As conexões se formaram, como fios invisíveis, tecem um mapa mental rico e complexo. Cada experiência, cada emoção, cada pensamento contribui para essa teia, criando uma história única e singular. Observamos como a atenção, esse foco intenso e presente, se torna o alicerce para a memorização. É como uma lupa que amplia a capacidade de absorver e integrar informações, permitindo que elas se fixem com mais firmeza em nosso repertório mental. Compreendemos que o cuidado com a nossa mente por meio do sono reparador, da alimentação consciente e da prática de atividades que desafiam o cérebro é tão importante quanto o cuidado com o nosso corpo. É como esculpir um jardim. Com paciência, dedicação e o cuidado adequado, podemos cultivar um terreno fértil para o florescimento das memórias, criando um espaço mental vibrante e próspero. Como uma orquestra, cada instrumento, cada parte do nosso ser, toca em harmonia, moldando a sinfonia da nossa memória. Refletindo sobre essa jornada até aqui, podemos contemplar a beleza e a complexidade desse universo interno. Ao longo dessa jornada, desbravamos juntos um mundo fascinante, o universo da memória. Desvendamos camadas complexas, compreendemos a dança entre o cérebro e a vida, e percebemos como cada experiência, cada emoção, contribui para a construção dessa narrativa singular que é a nossa história interior. A atenção, como um farol que ilumina o caminho, se revelou como a chave fundamental para a memorização. É através dela que absorvemos, integramos e cultivamos as memórias que nos definem. A consciência, a disciplina e a atenção plena nos oferecem ferramentas poderosas para fortalecer esse elo entre o presente e o passado, entre o que somos e o que queremos ser. O cuidado com a nossa mente se tornou evidente como um pilar essencial para o bem-estar, assim como o cuidado com o corpo. Alimentação consciente, sono reparador e atividades que estimulam o cérebro são ingredientes essenciais para nutrir o jardim da nossa memória, permitindo que ela floresça com vitalidade e beleza. Imagine agora a sua mente como um rio que serpenteia por vastos campos. As águas que fluem com vitalidade, carregando consigo as lembranças, as experiências, os conhecimentos, são um reflexo da atenção que dedicamos a nós mesmos, da energia que cultivamos, da vida que abraçamos com paixão e propósito. A partir de agora, a verdadeira prática começa. A prática de cultivar a atenção, de nutrir a nossa mente, de celebrar a singularidade da nossa história interior. A prática de recordar, de aprender e de se conectar com a riqueza do nosso próprio ser. A jornada da memória é um convite à autodescoberta, à conexão com a vida e à construção de uma história única e vibrante.